Bom, meu nome é Cleiton Lopes Aguiar, eu sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica daqui do ICB, da UFMG. Nosso laboratório investiga as bases, biológicas do processo de formação de memória durante o sono. Então a gente tenta entender em modelos animais, e principalmente em ratos, como que o cérebro ele se modifica durante o sono e como que isso favorece o processo de formação de memória. E nesse tema você consegue explicar um pouquinho pra gente o que acontece pro cérebro enquanto a gente tá dormindo? Como que isso é diferente, por exemplo, do estado normal de consciência, quando a gente tá desperto, acordado? O que é isso no nível do cérebro? Durante o sono, muitos processos diferentes acontecem. O sono ele não é um processo simplesmente de descanso, de repouso. Existem estados específicos, que, como por exemplo o sono REM, que vem de Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos, onde o cérebro ele tem um padrão de atividade muito parecido com o estado acordado. Então, a única coisa que difere o estado acordado desse período de sono REM na verdade, a falta de atividade muscular, porque o cérebro está tendo uma atividade muito parecida com o estado acordado. Nesse momento é o momento que nós sonhamos. Mas antes disso, antes de a gente entrar nessa fase dos sonhos, nós temos a fase não REM, que é uma fase do sono onde, de fato, existe uma desativação maior do cérebro, as áreas, de uma maneira geral, elas diminuem a atividade. Os sistemas de neurotransmissão são sistemas modulatórios, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, esses sistemas todos caem conforme a gente vai aprofundando o sono. A gente vai no sono N1, que a gente chama, que é a fase N1 do não REM, que é o sono mais leve, depois N2, onde começam a surgir os cursos do sono, que são assinaturas do cérebro, quando duas áreas importantes, que é o córtex e o tálamo, que é a estrutura que estamos de encéfalo, elas dialogam, correto? Então o tálamo ele começa a assumir uma função de sincronizador, de maestro aí do córtex, e você consegue ver essa assinatura do cérebro por meio dos pulsos do sono. Esse é o N2. Em N3 você começa a ver ondas lentas. E essas ondas lentas, elas são devido à interação entre tálamo e córtex. Nesse momento das ondas lentas, existe então todo um processo de envio de memórias entre regiões, Então, assim, nesse momento é muito importante que essas ondas lentas estejam estáveis, Por isso que a gente fala que fragmentação do sono é um problema, porque você precisa de estabilidade desse sono profundo por vários minutos, dezenas de minutos, tá? Para que exista diálogo entre as áreas do cérebro no processo de aprendizagem, formação de memória, durante o sono. Além disso, existe também uma enormalização da eficácia das sinapses. O que são sinapses? São as conexões entre neurônios. Então, durante o estado acordado, o que acontece? A eficácia dessas sinapses vai aumentando, porque a gente tem muita informação chegando no cérebro. Durante o sono, essa eficácia sináptica, ela renormaliza, isso se chama ajuste homeostático do sono, tá? Então, essa renormalização da eficácia sináptica serve para preparar o cérebro para um novo aprendizado. Então, veja, está acontecendo, duas coisas em paralelo estão acontecendo. Um envio de informação entre áreas para a formação de memória, e dois, a renormalização da eficácia dessas sinapses. Então, isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? O cérebro está tanto guardando informação que é mais relevante, quanto renormalizando a eficácia sináptica. Quando esse indivíduo entra em REM, tudo muda. Tudo muda. É um estado de sono que a gente chama ativo. Ou seja, várias áreas, especialmente áreas emocionais, áreas visuais, elas reativam, tá? Você tem um aumento de acetilcolina absurdo, às vezes até um pouco maior em alguns modelos animais. A acetilcolina vai mais alta do que o estado acordado. Isso favorece a plasticidade sináptica. Isso faz com que os traços de memória que a gente adquiriu previamente, eles sejam, inclusive, enriquecidos, aumentando, então, as associações entre memórias. É como, se você pensar bem,
Os sonhos, eles não são meras repetições. Não são meras repetições do que a gente vivenciou. Os sonhos, eles são constituídos, na verdade, por retalhos, formando uma verdadeira colcha de retalhos. E esses retalhos são as nossas memórias, são os tais dos restos diurnos, que Freud já dizia lá atrás. Então, esses restos diurnos, eles são combinados num contexto novo, gerando diferentes situações, cenários prováveis, que podem ser úteis, inclusive, para quando a gente acordar, né, e o dia seguinte. Então, basicamente, são estados complementares. O sono, ele funciona como janelas de oportunidade únicas para que as memórias sejam formadas, para que a plasticidade do cérebro não sature, para que exista, então, né, essa renormalização sináptica e para o enriquecimento de traços de memória. Cleiton, você pode responder aquela pergunta clássica, assim, que a gente vê por aí? De quantas horas de sono as pessoas realmente precisam? Se é uma coisa que mantém estável, se muda ao longo da vida? Tem uma resposta precisa para isso? Não tem? Como é que é? A necessidade de sono de um adulto varia entre 7 e 8 horas. Ao longo da vida, essa necessidade de sono muda. Então, uma criança tem uma necessidade de sono em torno de 10 horas. Um adolescente tem uma necessidade de sono em torno de 9 a 10 horas. Né? Um adulto, de 7 a 8 horas. E já na adolescência, essa necessidade de sono tende a ser um pouquinho menor, mas tem fatores de confusão aí, incluindo, por exemplo, problemas respiratórios, sedentarismo, que acaba fazendo com que esse sono tenha uma duração um pouco menor, só que a sonolência diurna, né, a sonolência durante o dia, acaba sendo maior nesses idosos. Então, para um adulto, entre 7 e 8 horas é a necessidade que normalmente, tá? Se você olhar a população, uma distribuição normal, tá? A média vai bater em torno de 7 a 8 horas. Entretanto, existem diferentes cronotipos. Existem pessoas, né, que têm uma necessidade de sono, que são os dormidores curtos, né? Uma necessidade de sono menor, e eles se sentem melhor acordando mais cedo. Tem pessoas que são os dormidores longos, que têm uma necessidade de sono maior, e eles vão ter um pico de atividade maior mais para a tarde, que são os vespertinos, tá? Ao contrário do que as pessoas falam, não existem pessoas noturnas, né? Existem os vespertinos, e se os vespertinos não ajustam seus hábitos, eles se expõem a telas à noite, né? Não tomam café já no fim da tarde, entre outros fatores, né? Por exemplo, se o indivíduo sofre de algum problema de ansiedade também. Então, esse sono ele vai, então, iniciar muito tarde. Mas isso não significa que o indivíduo é noturno. Ele é um vespertino, né? Muitas vezes. Então, em termos de necessidade de sono, a gente vê isso em média, tá? Não significa que as pessoas precisam cumprir exatamente 7 a 8 horas. Uma coisa que é importante que a gente considere é o seguinte: a qualidade do sono é muito importante também. Qualidade. Então não basta só, às vezes, o que acontece? Se você dormir depois de ter ingerido bebida alcoólica à noite, pode ser que o indivíduo fique na cama lá dormindo 8, 9, 10 horas. E ele vai acordar ainda se sentindo cansado. Por quê? Porque a qualidade do sono foi ruim. A quantidade bateu na média ali, até mais que a média às vezes, mas a qualidade do sono é ruim. O que significa qualidade do sono ruim? Significa muitos microdespertares. Significa que a estabilidade desse sono foi prejudicada, porque o indivíduo, entre uma fase e outra do sono, ele microdespertava. E aí ele microdespertando, ele interrompia essa continuidade, né, das fases, fazendo com que as funções, tanto restaurativas quanto cognitivas, não fossem cumpridas. Queria chamar a atenção para uma questão que é o sono do adolescente. O adolescente ele tem essa necessidade de sono maior mesmo, né, em torno de 10 horas, 9 a 10 horas. Só que ele tem também uma outra característica que é própria da biologia, né, do cérebro em desenvolvimento ainda, que é um atraso de fase. O que é um atraso de fase? Quando vai escurecendo, os nossos níveis de melatonina produzidos pela pineal vão aumentando, tá? E esses níveis atingem um certo pico, determinado horário da noite, favorecendo, então, a sincronia entre regiões do cérebro que são geradoras de sono.
No adolescente, esse pico de melatonina é mais tarde. Chega a ser 2, 3 horas mais tarde. Fazendo com que o adolescente sinta sono, ele consiga adormecer efetivamente mais tarde do que o normal comparado com o adulto. Então, isso gera uma incompatibilidade gigantesca na nossa sociedade. Por quê? Porque os adolescentes estudam pela manhã, muitos deles. E aí, para ele conseguir entrar na escola às 7, ele tem que acordar às 5h30, por exemplo. Né? Então, para ele conseguir ter as 10 horas de sono necessárias, ele precisaria ir dormir por volta das 8h30 da noite. E aí, só que ele não vai conseguir dormir 8h30 da noite porque ele já sofre, né? Ele já possui esse atraso de fase. Então ele vai sentir sono mais tarde normalmente. Então ele vai dormir mais tarde, só que ele tem que todo dia acordar muito cedo. E ele vai acabar dormindo dia após dia, cerca de 6, 7 horas, 6 horas por dia apenas, correto? Que ele vai dormir meia-noite, acorda às 5h30, 6, então 6 horas por dia. Então você tem verdadeiras populações, uma população gigantesca de pessoas que está cronicamente privada de sono, cujo cérebro desenvolveu num contexto de privação de sono. O sono ele é importante inclusive para a mielinização, que é a bainha de mielina que encapa os axônios para que a condução do impulso nervoso seja mais eficiente. Essa mielinização depende da qualidade do sono. Então você imagina o tamanho do estrago. A gente está falando, na verdade, de adolescentes que estão desenvolvendo o cérebro num estado de privação crônica de sono. O preço que se paga lá na frente quando o indivíduo for adulto é enorme. Então a gente tem que repensar, por exemplo, questões de início do horário das aulas, etc. E pelo que você está falando, essa questão com os adolescentes, dá a impressão que até a forma como a gente vê o sono como sociedade não está adequado ao que realmente biologicamente é, né? A necessidade, como você vê isso, assim? Nós vemos o sono sendo criminalizado. Quando eu chego na sala de aula e já aviso logo na primeira aula, olha, se você sentir muita vontade de dormir, cochile na minha aula, não tem problema, eu não vou achar ruim. Eu não acho ruim se você tomar água, se você for ao banheiro. Por que eu vou achar ruim se você dormir? São necessidades fisiológicas como qualquer outra. Eu prefiro o aluno assistir um pouco da aula e cochilando para consolidar isso que ele assistiu, né? Do que ele ficar como um zumbi a aula toda, né? Então, só que as pessoas, elas entendem muito mal, elas entendem como uma falta de educação a pessoa dormir ou cochilar. O que, na verdade, não faz nenhum sentido biológico. Biologicamente, o sono ele é uma janela de oportunidade para que o sistema ele se reajuste e ele otimize certas funções. Então, você tem, na verdade, a gente despende, na verdade, cerca de 1/3 da nossa existência dormindo. E isso não é perda de tempo, absolutamente, porque os outros 2/3, eles só vão ser bem vividos, executados, se você tiver uma boa qualidade de sono. Isso é um fato, né? Então, no adolescente, especialmente, que ele precisa de mais tempo para dormir, ele, inclusive, é taxado de preguiçoso. E existe um conflito de geração, muitas vezes, dentro da casa que mora o avô e o adolescente. O avô tem uma necessidade de sono menor, acorda mais cedo e ele diz para o adolescente, olha, Deus ajuda quem cedo madruga, quem dorme não tem história para contar, e essas outras coisas, só que ele não entende, né, por falta de informação, que o adolescente precisa desse sono, dessa maior quantidade de sono, justamente por o cérebro dele desenvolver. Isso não pode ser confundido com maus hábitos. Maus hábitos, isso gera problemas, e isso pode ser corrigido no adolescente, sim, com ajuda, né? Ajudando o adolescente a tentar corrigir isso. Então, por exemplo, evitar a exposição a telas à noite, evitar cafeína, né? Tentar fazer ali, talvez, com a ajuda de um psicólogo, reduzir os níveis de ansiedade, que é um período complicado da vida, tem muita mudança. Então é importante ter um acompanhamento de um psicólogo, uma psicóloga. Que mais? Evitar, né, por exemplo, atividade física de alta intensidade à noite, correto? Então tem várias dessas ações, não comer nada muito gorduroso, muito calórico
justamente antes de você dormir, que é o que o pessoal faz muito, pedir um iFood, comer um hambúrguer, tomar uma cerveja antes de dormir, então é muito errado, bebida alcoólica. Então esses hábitos que você vai construindo, eles melhoram. Só que aí você esbarra numa questão que é uma característica típica biológica do adolescente, em que ele, mesmo estudos feitos na zona rural, onde antigamente não tinha acesso a computador, tinha menos iluminação, ainda assim foi demonstrado que esses adolescentes dormem mais tarde. Então acho que é a hora da gente realmente mudar a nossa visão em relação ao sono e entender o sono como janela de oportunidade que garante a nossa sobrevivência. Garante a nossa sobrevivência. Todo mundo aqui sabe que se a gente ficar muitos dias privados de sono, o que acontece? Você fica gripado, você fica doente, você fica sem energia, você corre até o risco de desenvolver algum transtorno de ansiedade, alguma coisa relacionada a isso, que os hormônios de estresse vão ficar lá em cima, correto? Então, a nossa biologia depende muito, né, da boa qualidade do sono. Então, dormir não é crime, cochilar não é crime. É a garantia do bom funcionamento do nosso organismo. Às vezes a gente vê na internet ou nos lugares um papo de que as primeiras horas do sono valem mais, valem o dobro do que as outras. Isso tem alguma base? Faz sentido isso? Não faz? Como é que é? Então, eu tenho visto mesmo nas redes sociais aí, algumas pessoas trazendo essa ideia de que as primeiras horas de sono valem duas, e por isso é melhor você dormir mais cedo e aí não tem problema dormir menos horas, né? Você pode acordar, inclusive, como esses coaches da vida aí dizem, tentar acordar lá pelas 5 da manhã ou antes para você trabalhar enquanto os outros dormem, né? Então essas são essas besteiras que a gente vê por aí. Então, não, né? As primeiras horas do sono, elas valem tanto quanto as últimas horas. Acontece que as 4 primeiras horas do sono, elas são mais ricas em ondas lentas, em N3, tá? Esse sono rico em ondas lentas, ele é mais restaurativo, tá? Ele vai, então, porque como o cérebro está operando numa frequência lenta, ele tende a restaurar as conexões sinápticas, mas, além disso, essas ondas lentas são importantes para envio de informações entre uma região ou outra para formar memória. Então, não é só descanso nessa hora. O cérebro continua reverberando informações, formando memória, recalibrando as conexões sinápticas, né, nessas 4 primeiras horas. As últimas 4, elas não valem menos, elas valem muito, porque elas são ricas em sono REM. E é durante REM que as memórias vão ser retrabalhadas, enriquecidas. Isso facilita a criatividade. Tem alguns estudos associando sono REM com insights, né? Então, essas pessoas da área de empresarial, de empreendedorismo, acho que elas vão ficar muito interessadas de saber que essas últimas 4 horas que o pessoal não está dando muito valor, na verdade, facilita a criatividade. Criatividade é algo que está em falta hoje em dia, não é? Você vê assim que nós precisamos muito, né, de cada vez mais soluções criativas, porque os problemas estão ficando cada vez mais difíceis de resolver. Então você precisa de criatividade. E o sono REM, essas últimas 4 horas, aparentemente, né, por conta do enriquecimento desses traços de memória, o aumento das associações, né, que acontece, facilita criatividade e insights para a resolução de problemas. Então, simplesmente não procede essa questão. Você tem que dormir o tempo todo. Assim como você escuta uma música que você gosta, ela tem começo, meio e fim, tem um refrão, né? O sono, ele tem seu começo, meio e fim. O refrão seria o sono REM, que vai repetindo, correto? E assim forma a música como um todo. O sono, por isso que a estabilidade do sono é sempre muito importante, correto? Então, sono não tem períodos que valem mais ou menos. Você tem, na verdade, uma peça. Tem começo, meio e fim que precisa ser cumprido. Então, você consegue explicar pra gente como que a gente sabe se essa qualidade do sono tá ruim? Se a gente, por mais que esteja tendo tempo, ou não tá tendo tempo suficiente, vai que a gente precisa, né, o nosso corpo específico precisa de um tempo a mais, ou que a nossa qualidade mesmo, às vezes não em quantidade de sono tá ruim, como é que a gente descobre esse tipo de coisa? Olha, para avaliar a qualidade do nosso sono, é importante que você preste atenção na sonolência diurna. Então, se você estiver bocejando no dia,
se você encostar em qualquer lugar e cochilar, tem alguma coisa errada com o seu sono. A cafeína mascara essa condição. A cafeína, ela é um antagonista de receptor de adenosina, que é uma molécula que é produzida pelos nossos neurônios quando eles gastam energia, por assim dizer. Então a adenosina vai acumulando e vai gerando a tal da pressão do sono. Essa pressão do sono é porque a adenosina, conforme ela vai acumulando, ela ativa áreas que induzem sono, correto? Então quanto mais adenosina você tiver, mais sono você vai sentir. Então se você não está dormindo bem, você já acorda com bastante adenosina no cérebro, tá? Por quê? Porque durante o sono a adenosina, ela é, por assim dizer, lavada, ela é levada embora. E ela vai ser então, você vai acordar, se você tiver uma boa qualidade de sono, você vai acordar com a adenosina baixa. Se você dormir mal, você vai acordar com a adenosina alta. E aí vem a cafeína que antagoniza, que ela impede que a adenosina faça o seu papel. E aí você não sente sono e você vai levando a vida, né, dormindo mal, porém sem pílula de cafeína, de manhã, de tarde. E aí isso vai virando um ciclo, né? Isso vai formando um ciclo e onde você se sente cansado, toma mais café. Por conta de você tomar muito café, seu sono fica mais superficial. No outro dia você está mais cansado e por aí vai. Então a primeira coisa, você pode tirar a cafeína em um dos dias. Simplesmente chega de manhã e não toma café nesse dia e vê quão sonolento você fica. Se você ficar muito sonolento, significa que a qualidade do seu sono não está boa. O que você pode fazer nesse caso é ir diminuindo gradativamente o café. Não tira de uma vez, que isso pode te dar uma abstinência. Eu tentei, não deu certo comigo. Você vai tirando devagar. E aí, tenta cortar o café depois desse período de transição por 1 ou 2 semanas e vai ajustando seu sono com hábitos adequados, evitar exposição à tela, etc, etc. Se expor à luz natural pela manhã, então você vai ajustando o seu ritmo circadiano na ausência da cafeína. Tá? Isso vai fazer com que você, então, consiga construir, porque o sono de qualidade é uma construção. Ele é uma construção de vários comportamentos que você executa enquanto acordado. Tá? Então, esses comportamentos culminam no sono de qualidade. E nem sempre você vai ter um sono perfeito. Vocês pensam que acontece comigo, que eu durmo perfeitamente sempre? Né? Muitas vezes eu chego e estou meio ansioso por conta de algum prazo, ou se não, estou me sentindo cansado e acabei tomando um pouco mais de café que eu deveria. Então, assim, isso vai flutuando. O ideal é que você vá construindo e que em 1 ano, pelo menos, 70% do tempo você acerte, correto? Então, para você verificar como é que isso está, a sonolência diurna é a melhor forma. Casos mais graves de privação de sono começam a induzir uma certa irritabilidade já, tá? E casos mais severos ainda, a pessoa ela pode adormecer repentinamente. São os ataques de sono. Ela pode estar dirigindo, a hora que para um pouco, ela dorme. Essas coisas são perigosíssimas, aí você tem que realmente procurar um profissional da saúde, tá? Para fazer uma polissonografia e ver se você não está sofrendo de algum problema respiratório, por exemplo, apneia obstrutiva de sono, onde as suas vias aéreas superiores elas colabam na hora que você entra em N3 ou em REM, no sono mais profundo, N3 ou em REM, né? Porque em REM a gente perde a tonicidade muscular. E as vias aéreas elas perdem, então, né, a tensão, elas colapam, você não respira, isso gera uma apneia e a resposta natural do cérebro é gerar alerta, para você não morrer asfixiado. Então você gera alerta, você acorda. E aí só que você não lembra disso, então você fica acordando várias vezes, às vezes 20 vezes na noite, você não lembra, você acorda super cansado. Então você tem que procurar nessa hora um neurologista, fazer a polissonografia e tomar as medidas necessárias para resolver isso. Caso não seja nenhum problema respiratório, às vezes é uma questão de hábitos. Caso não sejam os hábitos, pode ser uma questão de você vai abordar com um seu psicólogo ou psicóloga que pode estar aumentando seu nível de ansiedade ou estresse. Isso é importante também. Então você tem que se cercar, pode ser a alimentação também. Então uma boa qualidade do sono ela depende de uma abordagem interdisciplinar, é assim que eu entendo.